Boa noite a todos. Muito obrigado mais uma vez por estarem presentes no webinar Covid-19 do Learn From Us. Este é o 9º webinar do primeiro ciclo de 10 temas que irão terminar esta semana, dia 28 de maio. Este é o penúltimo webinar de Learn From Us. Todas as terças e quintas-feiras temos estado convosco e vocês connosco às 10 horas de Moçambique e agradecemos muito a vossa presença. Ao longo deste webinar poderão deixar as vossas perguntas no menu Q&A e os vossos comentários no menu bate-papo. Obviamente tentaremos responder a todas as perguntas que sejam colocadas. Poderão sempre encontrar mais informações sobre estes webinars nas outras atividades de Health From Us no Facebook de Health From Us. Sem mais demoras, vou passar a palavra à professora Carla Rego, Presidente de Health From Us. Boa noite a todos. Antes de mais, muito bem-vindos a mais este webinar. É um privilégio para a Health From Us partilhar convosco conhecimento, que é o que tem feito ao longo destas 9 sessões, mais uma sessão extra na área da medicina dentária. Hoje temos como tema a pediatria, sendo que é um tema interessante, extremamente atual, atendendo à realidade de Moçambique. Moçambique, que é um país que, como a África, caracteristicamente tem uma população muito jovem, o que significa que a temática da pediatria é uma temática importante, relevante, sendo que cresce o facto de termos o privilégio de contarmos aqui com alguns palestrantes de alta qualidade. Hoje o professor Carmona da Mota partilhou uma informação muito interessante com os pediatras a nível nacional, e partilhou uma informação relativamente àquilo que o vírus tem feito em idade pediátrica. E concretamente o professor Carmona, o que disse, e para quem não conhece o professor Carmona da Mota, é pediatra, é professor da Universidade de Coimbra e é sem dúvida uma referência da pediatria em Portugal e a nível mundial. E o que o professor Carmona da Mota disse foi o seguinte, apenas num parágrafo: para atenuar o modo do vírus, ou melhor, para atenuar o medo do vírus, sugiro que se aproveite o Dia Mundial da Criança para agradecer publicamente ao SARS-CoV-2 a delicadeza com que as tem poupado. É algo que faz os pediatras ficarem, pelo menos até à data, relativamente mais confortáveis do que os médicos de adultos, mas a ver vamos, e hoje vamos aprender aquilo que se passa, que se tem passado ou que poderá passar-se na pediatria. Antes de apresentar os palestrantes, eu gostava de agradecer profundamente aos nossos 2 patrocinadores deste webinar. O Millennium BIM, a quem a Health From Us agradece a confiança e o apoio que tem manifestado, não apenas relativamente a estas formações, mas à nossa atividade em geral, e a Nestlé Nutrition Institute. A Nestlé Nutrition Institute é uma referência na área da formação em pediatria a nível mundial e prima pela formação de pediatras de qualidade, apoiando o conhecimento de excelência. Posto isto, resta-me apresentar-vos, antes de dar a palavra a cada um dos oradores, alguém que é extremamente bem conhecido em Moçambique, quase dispensava apresentações, mas eu tenho que dizer que o professor Dr. Luís Varandas é médico especialista em pediatria, com diferenciação em infecciologia pediátrica do Hospital Dona Estefânia, é professor no Instituto de Higiene e Medicina Tropical da Nova Medical School em Lisboa e é um grande amigo de longa data. A doutora Catarina Gouveia, que é médica especialista em pediatria, com diferenciação em infecciologia pediátrica, do Hospital Dona Estefânia também, que é uma das clínicas pediátricas que mais tem estado no terreno a trabalhar na área do Covid em pediatria com crianças doentes. Partilho esta moderação com muita honra, com uma pediatra de mão cheia de Moçambique, a doutora Valéria Chicamba, que é médica especialista em pediatria com diferenciação em cuidados intensivos pediátricos, é coordenadora da Unidade de Cuidados Intensivos Pediátricos do Hospital Central de Maputo e é mestre em urgências pediátricas, responsável pelo Programa Nacional de Pediatria, bem como membro da Associação Moçambicana de Pediatria. Cabe-me, e é importante que isso seja dito, agradecer à MOP a colaboração que tem tido com a Health From Us na formação em pediatria junto dos pediatras do país, e este webinar é um desses exemplos.
e eu passava talvez a palavra agora à doutora Valéria Chicamba e gostava que ela nos desse que partilhasse connosco algumas palavras. Obrigada, bem-vinda. Doutora Valéria. Muito boa noite a todos. Muito bem-vindos aos nossos web participantes neste nono webinar com enfoque, portanto, aquilo que é a infecção SARS-CoV-2 em pediatria. Para mim é muito gosto partilhar este webinar com a professora Carla e uma honra, desde já agradeço à Elfo Fomos, em nome do Ministério da Saúde, em nome da Ordem dos Médicos de Moçambique e da Associação Moçambicana de Pediatras. O nosso muito obrigado. Quero também saudar o nosso grande professor Luís Varandas, a doutora Catarina Gouveia, que para nós são uma eminência na área da infecciologia pediátrica, e agradecer, portanto, a disponibilidade dos mesmos em colocar à disposição dos profissionais moçambicanos o vosso saber todo e a vossa experiência na luta, portanto, desta pandemia. Dizer que, na verdade, esta infecção é bastante desafiadora e exige de nós, pediatras moçambicanos, acima de tudo, um olhar muito voltado àquilo que é a situação atual, à parte epidemiológica, e dizer que a clínica por si só não irá nos ajudar se nós dissociarmos a parte epidemiológica. E sem levar mais tempo, passo a palavra ao professor Luís Varanda. Boa noite a todos. Enquanto eu partilho aqui a minha tela, quero agradecer à Carla e à Valéria estas palavras simpáticas que deram. Muito bem, acho que agora já está. Como presentearam antes da apresentação, de facto, enfim, conheço a Carla há muitos anos, não vou dizer há quanto tempo, porque nós não podemos dizer a partir de certa altura há quantos anos é que nos conhecemos, sobretudo com uma senhora como a Carla, porque para os homens ninguém tem problemas em dizer a idade. Ela também não tem, mas já vai de facto há muito tempo, desde os tempos da faculdade, portanto já lá vão de facto muitos anos. A Valéria também já a conheço há muito tempo, não só de Moçambique, mas do estágio que ela fez connosco aqui na Unidade de Infecciologia Pediátrica, e de Moçambique, de facto, enfim, é quase como uma segunda casa. Tantos são os colegas e amigos e as vezes que já fui a Moçambique e que estou sempre disponível e sempre com muitas saudades e com muita vontade de ir. Portanto, em relação àquilo que nós vamos aqui falar hoje, eu organizei-me com a Catarina Gouveia, como já foi dito aqui, é uma colega da infecciologia pediátrica do Hospital Dona Estefânia, que claramente tem estado muito mais no terreno do que eu tenho estado nos últimos anos, e que tentamos fazer uma apresentação relativamente simples, com alguns dados que eu acho que talvez não sejam novos para a maior parte de vocês, porque hoje em dia a informação é tanta e todos vamos buscar informação aos níveis locais que facilmente partilhamos, mas ainda assim acho que poderá haver um aspecto ou outro que vocês não estejam tão familiarizados, e depois no final temos um momento de discussão. Em relação a esta informação, eu começo só por dizer, por exemplo, que nos primeiros 10 dias de maio, vi isto numa nota da revista que toda a gente conhece, a Science, foram publicados 4.000 artigos sobre Covid em 10 dias ou em 7 a 10 dias, o que é de facto brutal e é impossível qualquer um de nós acompanhar todo este conhecimento. Então, o que eu programei para esta noite e para a minha parte é relembrar um bocadinho o que foi esta epidemiologia Covid em meia dúzia de slides e muito rapidamente, e depois passar à idade pediátrica e terminar com os recém-nascidos. Bom, e para aqueles que não se podem esquecer, mas para aqueles que não saberão destes pormenores, esta epidemia começou a ser notificada ou ser notícia num e-mail da ProMed, que é uma mail list da Sociedade Internacional de Doenças Infecciosas, no dia 30 de dezembro. Mas, na verdade, o que já estava a acontecer é que a 8 de dezembro terá sido internado o primeiro doente grave, com uma pneumonia grave, em Wuhan, e no final de dezembro havia mais de 27 doentes internados, ou cerca de 27 doentes internados. E nessa altura uma série de médicos dos hospitais de Wuhan decidiram fazer uma reunião e convocaram essa reunião pelas redes sociais para discutir o que é que estava a acontecer na cidade, porque eles não estavam de facto a perceber o que é que estava a acontecer. E foi na sequência dessas notícias chegadas às redes sociais que a China anunciou à OMS, a 31 de dezembro, que estava a ocorrer de facto um surto de uma pneumonia que eles desconheciam.
Essa pneumonia ou essa nota da Organização Mundial de Saúde só foi tornada pública depois de 5 de janeiro e nessa altura já havia 44 doentes com pneumonias graves em um ano. A partir daí foi aquilo que toda a gente conhece, né? Rapidamente se identificou o novo coronavírus, isto tudo durante o mês de janeiro. Reparem como a ciência evoluiu nos últimos anos. No dia 7 é identificado o coronavírus, no dia 12 já se tinha sequenciado geneticamente e partilhado essa sequência com outros países. Dia 13 chegou à Tailândia, dia 15 ao Japão, dia 20 à Coreia e no dia 20, também uma data muito importante, a China declara que esta doença se transmite de pessoa a pessoa. No dia 21 surge o primeiro reporte da OMS, onde na altura já havia quase 300 casos em todo o mundo, mas na altura apenas nos países vizinhos da China, portanto do Oriente. E a 23 de janeiro, o ano é isolada do resto da China, tornando-se uma quarentena de quase 50 milhões de pessoas, única na história da humanidade. Mas nos dias seguintes a doença não parou, chegou aos Estados Unidos, à França, à Austrália, ao Canadá, à Alemanha, à Itália, à Espanha e ao Reino Unido. De facto, França, Espanha e Itália foram dos países europeus mais atingidos por esta pandemia, que foi declarada a 11 de março pela Organização Mundial de Saúde. E depois daí para cá já toda a gente sabe o que aconteceu. Este é o panorama atual, que eu fui buscar há pouco a este site, que também toda a gente conhece, com mais de 340 mil mortes, com mais de 5 milhões de casos em todo o mundo, e se olharmos para este mapa mundo, vemos que a África está relativamente poupada em relação ao resto do mundo. Ainda assim, é uma boa notícia, mas todos temos receio que não seja assim nos próximos meses. E o que é que aconteceu com o continente africano e com os países africanos de língua oficial portuguesa? O primeiro caso de Covid-19 foi reportado no Egito no dia 15 de fevereiro. No dia 27 chegou à África ao sul do Saara, na Nigéria, num turista italiano. E a 5 de março na África do Sul. Todos estes doentes eram provenientes de países europeus. Na África do Sul, gente que ia para a neve, turistas que foram para a neve, dos outros ou expatriados ou turistas que foram para a África. Em relação aos PALOPs, o primeiro a reportar casos foi o Brasil, em fevereiro, depois Portugal em 2 de março, Cabo Verde, no dia 20, Moçambique, a 22, Guiné-Bissau, a 25 e São Tomé e Príncipe, a 6 de abril. Infelizmente, São Tomé, apesar de ser mais pequeno e o último, é neste momento aquele que tem maior número de mortos. Mas se vocês repararem aqui nesta curva que acontece da pandemia, vemos que chegou aos PALOP, a Portugal e ao Brasil, quando isto estava já numa fase de aceleração e de crescimento exponencial, que é isto que nós vemos aqui, a partir do início de março, um grande crescimento no número de casos. E até chegarmos a este ponto que nós temos agora, que é a África, como vocês veem, de facto, já com bastantes casos, e que Moçambique tem, penso que 200 e poucos casos, que eu fui confirmar há pouco, e infelizmente, eventualmente uma morte alimentar, embora não completamente esclarecida. Bom, então isto é o panorama atual, e será que com todos estes dados que nós temos, já poderíamos dizer que a Covid na idade pediátrica é diferente? Provavelmente sim. E se nós olharmos para os poucos números que temos, apesar de tudo, para os poucos números que temos aqui um estudo feito na China, fora de Wuhan e fora do Hubei, que é a província mais atingida pelos casos de Covid, em que, se repararem neste gráfico, o que ele nos mostra é que, à medida que crescem o número de casos nos adultos, cresce o número de casos na pediatria quase como em espelho. A diferença está na grandeza dos números, porque os números nos adultos são cerca de 20 vezes maiores do que o número na pediatria. O que não deixa de ser curioso, porque cerca de 20 a 25% da população da China tem idade pediátrica, tem menos de 19 anos. O que não faria sentido que, se um quinto da população tem menos de 19, 20 anos, nós deveríamos ter aproximadamente um quinto dos casos aqui, e o que se passa é que temos menos 20 casos e não um quinto dos casos. E, portanto, provavelmente isto faz supor, pelo menos, que a pediatria, como disse há pouco a professora Carla e como citou o professor Carmona da Mota, provavelmente a pediatria é mais poupada do que são os adultos. Mas então o que é que acontece quando surge o vírus, ou quando o vírus circula na comunidade? Quando ele circula na comunidade, vai afetando sobretudo os adultos. Depois pode afetar naturalmente as grávidas, que são adultos, e depois entra no meio familiar. E quando há uma transmissão familiar, ela corre
sobretudo, já que os adultos é que introduzem o vírus na família, vai depois espalhar-se também para os outros adultos, obviamente, mas também para os mais velhos, que é claramente o grupo mais vulnerável, e para as crianças, que é aquele grupo que nos interessa aqui a nós. O que poderá acontecer, e isso não está completamente demonstrado, é que numa fase seguinte da pandemia, ele circula também nas escolas, circula entre as crianças, e depois faz aqui um feedback retrógrado, digamos assim, em que das escolas passa também para outros adultos da comunidade e, ao mesmo tempo, também passa daqui dos próprios adultos para o meio familiar. Ora bem, isto é aquilo que nós pensamos que acontece, mas há ainda muitos aspectos, e apesar da doença já ter 3 ou 4 meses, que nós ainda não temos completamente esclarecidos. Mas esta poupança que nós vimos aqui da pediatria na China, que sendo o primeiro país a ter muitos números, foi o primeiro também a publicar estes números, aconteceu noutros países europeus. Aconteceu, por exemplo, em França, em que, como vocês veem, o número de casos, seja de hospitalizações, de mortes, é tudo muito mais elevado nas faixas etárias mais velhas, como todos sabemos, o grupo de maior risco. Aconteceu, por exemplo, em Espanha, em que, reparem, a população pediátrica afetada, que seja no número de casos, seja no número de hospitalizados, é extremamente pequena quando se compara com a dos adultos. E aconteceu também, obviamente, em Portugal, como vocês veem, representa mais ou menos 5% dos casos diagnosticados em Portugal e, felizmente, com 0 óbitos. Na China, apesar de tudo, estes números eram ainda um pouco mais pequenos e tínhamos mais ou menos 2 a 2,5% dos casos. Provavelmente aqui também estamos a diagnosticar eventualmente mais casos assintomáticos ou termos uma postura um bocadinho mais proativa no teste das crianças. Mas isto é a nossa realidade, é a nossa em todo o mundo, não é? Há claramente, ou pelo menos de forma aparente pelos números que temos, um atingimento muito menor na pediatria do que nos adultos. E é também aquilo que acontece em África. Os poucos números que nós dispomos e que estão disponíveis no CDC e na OMS África, vemos que a pediatria, comparativamente aos adultos, também parece ser relativamente poupada. Eu aproveitei a mail list da Sociedade Africana de Infecciologia Pediátrica, ainda tentei saber mais alguns dados, mas de facto os dados não parecem ser muitos. Ontem o colega Tinsei da Etiópia, que lançou aquele repto a todos os colegas africanos de notificarem os casos pediátricos na rede para termos assim um pouquinho mais número, disse-me que na Etiópia tem apenas 12 casos até agora, 7 já recuperados, e no Quénia, até ao fim de abril, havia 16 casos. Destes, os primeiros 8 casos do Quénia foram também relacionados com casos importados, um pai que viajou e transmitiu o vírus ao filho, e um grupo de crianças que foi ao Reino Unido de férias, numa viagem de um coro, e que também contraíram 7 adolescentes a doença. Dos outros países, de facto, há muito pouca informação, há números em bruto, mesmo na África do Sul tentei saber o número de crianças afetadas, mas não consegui obter esses dados no site, e mesmo os colegas de Cape Town também não me souberam dizer exatamente quantos casos é que há em todo o país. Ora bem, mas se nós temos muito pouco, aparentemente menos casos na pediatria do que na idade adulta, é que isto se poderá dever. E mesmo nisto também, como vou mostrar a seguir em 2 papers, não temos ainda um conhecimento muito preciso para saber exatamente o que é que se passa. Por exemplo, este estudo aqui feito em Wuhan, em que eles foram ver a taxa de ataque, digamos assim, ou seja, transmissão de casos primários para secundários no meio familiar, e o que é que eles encontraram? Que uma taxa, aparentemente, de ataque das crianças francamente menor do que nos adultos, o que poderia, em teoria, explicar porque é que a pediatria parece ser menos afetada. Portanto, dentro do mesmo agregado familiar, a taxa de ataque na pediatria é inferior a 5%, enquanto nos adultos é 16% a 7%. Esta taxa é mais elevada entre o casal, que pode atingir os 25%, 27%, o que faz, obviamente, algum sentido para a proximidade, mas a verdade é que a pediatria aparentemente estaria menos afetada e esta menos capacidade infecciosa para as crianças poderia ser a explicação. O problema é que depois estes estudos não são completamente replicados. E se nós olharmos também para este estudo e também da China, vemos que a taxa de ataque, ou seja, a taxa de casos secundários na pediatria ou nos adultos é praticamente a mesma. E, portanto, o que significa que as crianças aparentemente não se infectam menos do que os adultos. Talvez
elas sejam menos sintomáticas. Mas segundo estes dados, que são números mais robustos do que o outro, porque é um estudo também ligeiramente melhor conduzido, mas muito direcionado para detectar todos os casos sintomáticos ou assintomáticos infectados, a verdade é que a taxa de infecção parece ser a mesma nos adultos ou nas crianças. O que acontece, como nós temos vindo a dizer, desde aquela mote da Carla, que foi muito bem escolhida, é que vemos aqui neste gráfico do mesmo estudo que os casos assintomáticos, são estes verdes aqui que vocês veem, são aparentemente muito mais frequentes na idade pediátrica do que na idade adulta. Ou seja, nós podemos ter a mesma taxa de ataque, mas na prática não temos os mesmos sintomas e portanto, isso acaba por ser relevante naquilo que nós encontramos depois na prática clínica. Portanto, ou seja, resumindo o que diz este estudo, aproximadamente a mesma taxa de ataque, muito mais casos assintomáticos e reparem nestes vermelhos, praticamente a ausência de casos graves. É evidente que existem alguns, mas comparativamente ao número absoluto, muito menos do que aquilo que é de esperar nos adultos. E isto é curioso, porque se nós olharmos para os espanhóis têm dados muito interessantes, porque eu relembro aqui esta figura que já vos tinha mostrado há pouco, e vejam, os adultos, muitos casos, na pediatria, muito poucos casos. Mas quando fomos ver o estudo sorológico que eles fizeram, e é um estudo representativo feito e desenhado para ter uma ideia do que aconteceu a nível do país, se vocês acompanharam a situação espanhola, foi muito complicada em algumas zonas, mas o que foi muito curioso é que nós vimos que, apesar das crianças serem relativamente pouco poupadas, a diferença não é assim tão grande quanto aquilo que seria de esperar. E nós temos dos 5 aos 9 e dos 10 aos 14 taxas de ataque muito semelhantes àquelas que temos depois nos adultos jovens e mesmo nas idades mais avançadas. Ou seja, a diferença existe, mas é relativamente pouco significativa, o que significa, uma vez mais, que estas crianças infectaram-se, têm anticorpos, mas aparentemente, e olhando novamente para estes casos aqui, têm claramente menos sintomas do que têm os adultos. Portanto, a mensagem é que as crianças infectam-se, mas aparentemente têm de facto menos doença do que têm os adultos. E este estudo, que ainda não foi publicado, de um grupo de investigadores alemães, mostra exatamente isto que nós temos vindo a dizer aqui, que é, as crianças infectam-se, têm mais ou menos a mesma carga viral do que os adultos, que são estas bolinhas aqui. Atenção, cada ponto destes é um doente, portanto isto aqui não significa menos carga viral. A carga viral está aqui neste eixo, que são esta escala logarítmica. E vocês reparem que na pediatria é exatamente a mesma coisa que nos adultos. A carga viral varia nos mesmos intervalos e as crianças podem ter uma carga viral muito elevada ou mais baixa, tal como os adultos. E, portanto, uma vez mais a mensagem é: as crianças infectam-se, parecem ficar menos doentes. Agora, serão tão transmissoras quanto os adultos? Isso é uma resposta que nós ainda não temos. Na verdade, ainda não está publicada nenhuma cadeia de transmissão que se possa assumir, seja da responsabilidade ou tenha como ponto de partida uma criança. E isso é muito importante, não é? Mas há alguns casos relativamente suspeitos, mas que não se pode afirmar de que isso aconteça. O caso mais citado sempre da não transmissão das crianças aos adultos é o caso de um surto que houve nos Alpes, na Europa, onde uma família com crianças foi infectada, a criança foi infectada, mas a criança foi à escola, teve em contacto com mais de 70 crianças e não transmitiu o vírus a ninguém. Mas os chineses, por exemplo, reportam pelo menos um caso de uma família em que, hipoteticamente, a criança, como foi a primeira sintomática, poderá ter sido ela a introduzir o vírus na família. Isso não é totalmente verdade, porque o período de incubação pode ser muito variável e, por vezes, é muito prolongado, e na criança poderá ser ligeiramente mais curto, e, portanto, não se pode afirmar que, de facto, a criança, apesar de ter sintomas mais cedo, tenha sido ela a introduzir o vírus naquele agregado familiar. Bom, e descendo das crianças um bocadinho para os lactentes, eu sei que já falaram da grávida num seminário anterior, e portanto isto não será grande novidade para vocês, mas eu, para falar da neonatologia, trouxe esta revisão sistemática que é agora muito recente também, como todos estes papers, em que estes autores foram rever tudo o que havia escrito de séries de casos e casos clínicos de grávidas e recém-nascidos, então encontraram
324 grávidas infectadas, com 220 ou 211 confirmadas laboratorialmente, e o que encontraram foi que 7 dessas mortes, ou melhor, 7 dessas grávidas morreram quando são nas séries de casos e mais 2 nos casos clínicos, mas todas elas morreram no Irão, infelizmente para o Irão, mas não sei se terá a ver ou não com alguma particularidade dos cuidados de saúde do Irão. Ocorreram 4 mortes in utero, um par de gêmeos, e 2 mortes neonatais na série de casos e 1 morte nos casos clínicos. E agora aqui que eu acho que é muito interessante, e provavelmente também foi dito no último seminário, é que testaram vários líquidos orgânicos e, por exemplo, 22 testes no leite materno foram negativos, o que poderá levar-nos a pensar que não ocorrerá transmissão pelo leite materno, e também, por exemplo, 6 em secreções venais também foram negativas, o que aquele medo do parto tóxico, eventualmente o contágio durante o parto, também não será a partir de secreções venais, será sobretudo pela parte respiratória, como são em todos os outros casos. E o que é que aconteceu aos recém-nascidos? Bom, dos recém-nascidos, isto na série de casos, porque que se diferencia tanto série de casos e casos clínicos? Os casos clínicos têm um viés de publicação muito grande. As pessoas normalmente publicam um caso clínico se tiver alguma particularidade. A série de casos são casos consecutivos, apanham um bocadinho mais de tudo aquilo que pode acontecer numa grávida com Covid. E, portanto, na série de casos, o que nós encontramos foi apenas 8 com peso ao nascer inferior a 2.500 gramas, que é relativamente pouco, ainda assim pode ser relativamente significativo. 1/3 dos casos foram para a Alcine, muitos deles por mera precaução. Há um caso de asfixia perinatal e apenas um caso de morte neonatal por causa. Portanto, tudo o resto correu muito bem. E aquilo que nós tínhamos estado a falar antes deste seminário, de todos os recém-nascidos testados, apenas 3 foram positivos do estudado de orofaringe. Mas foi testado muito mais coisas. Reparem, testaram líquido amniótico, sangue no cordão, estudado de orofaringe, fezes, urina, suco gástrico, tudo foi negativo, com exceção destes 3 no estudado de orofaringe. E estes 3 casos foram positivos bastantes horas depois do parto, portanto não se pode de todo afirmar que haja uma transmissão vertical de coronavírus, ou neste caso do Covid-19 ou do SARS-CoV-2. Em relação aos casos clínicos, lá está a tal viés de publicação. Há um caso clínico publicado em que o líquido amniótico testou positivo e depois a criança testou positivo também no estudado de nasofaringe e de orofaringe. E aqui sim há de facto uma evidência relativamente forte de transmissão vertical, mas apenas neste caso clínico, como vi em todas as outras séries não apareceu mais nada. Portanto, fica-se um bocadinho na dúvida, apesar de tudo. A evidência é bastante forte, mas parece ser um caso e isso pode não ser relevante em termos epidemiológicos. Depois há um outro caso também positivo, mas que foi positivo 16 horas após o parto. É verdade que não teve contacto com a mãe ou com a família durante essas horas após o parto, mas os próprios autores não estão completamente convencidos de que seja um caso de transmissão vertical, porque houve, enfim, bastantes contactos, apesar de tudo, entre a hora do parto e a hora da colheita, e podia ser não vertical. Portanto, na prática temos uma conclusão que a qualidade dos dados é claramente insuficiente. Então, e o que fazer nestes casos? Este é um quadro resumo do Journal of Perinatology, que eu acho que resume um pouco aquilo que tem sido a atitude mais ou menos, enfim, generalizada, ou cada vez mais em todo o mundo, e que eu posso resumir da seguinte forma. A grávida tem a citopatologia que qualquer adulto tem. Aparentemente não é mais suscetível ao SARS-CoV-2 e não tem quadros mais graves do que a população geral. A transmissão vertical para o recém-nascido parece ser ou inexistente ou então extremamente rara e, portanto, também com pouco impacto na transmissão. E depois o mais difícil é o que fazer ao recém-nascido, porque o parto em si, que esta primeira parte aqui da imagem que vocês veem, o ideal é ser em quarto posição negativa, o ideal é as pessoas terem máscara, terem um gorro, terem uma máscara P2, estarem completamente equipadas com luvas, colbate, etc, etc. Sobretudo porque podem ter que reanimar o recém-nascido, ter que o intubar e, portanto, tem que ter o máximo de cuidado em todas as manobras que possam levar à produção de aerossóis. Mas depois da parte do recém-nascido, aqui também, cada vez mais, se discute com a mãe e se decide com a mãe, pelo menos no mundo ocidental, o que fazer em relação ao recém-nascido. Já não é contraindicada a amamentação, já não é contraindicada
o recém-nascido ficar junto também, o contacto pele com pele, mas deve ser o máximo de cuidado. A mãe, se amamenta, deve usar máscara. O bebê, apesar de tudo, não deve estar constantemente ao lado da mãe, porque pode haver uma infecção por via aérea, que é o habitual, mas deve estar perto, pode fazer o contacto pele com pele, desde que relativamente controlado e que as coisas possam ser bem monitorizadas e o recém-nascido também monitorizado. E, obviamente, que deve fazer testes para pesquisa de SARS-CoV-2, seja na orofaringe, seja no exudado retal, para tentar perceber se a criança se infectou ou não se infectou. Mas, de uma forma geral, mesmo aqueles infectados, os quadros clínicos são relativamente benignos e sem grandes complicações. Depois queria deixar uma nota apenas para discussão, porque isto é algo que se discute cada vez mais em todo o mundo e que obviamente também seguramente em Moçambique e em toda a África, que são este virar de cuidados de saúde completamente para a Covid faz-nos esquecer um bocadinho os outros. E isto é um estudo dos hospitais em Roma, em que este gráfico diz o quê? A descida de idas ao serviço de urgência destes anos, 2018, 2019 e 2020. Então há uma redução de mais ou menos 80% das idas à urgência. E neste paper eles relatam 12 casos de situações graves que atrasaram a ida ao serviço de urgência, que levou a que 6 crianças fossem para os cuidados intensivos, inclusive 4 delas falecessem. E isto tudo no prazo de apenas uma semana. Ou seja, isto é estudo de uma semana, destes hospitais de Itália, e numa semana 12 crianças não deviam ter ido para os cuidados intensivos, porque se compararem com os anos anteriores, não havia esta gravidade de quadros no serviço de urgência e ocorreram 4 mortes, quando nos 2 anos anteriores não tinha ocorrido morte nenhuma nestes hospitais de crianças. Portanto, as pessoas, o argumento era sempre o mesmo: medo de ir ao hospital, medo de ter Covid, e com o medo do Covid esqueceram-se das outras doenças. E estes eram os pontos que eu tinha para discutir, porque de facto continuamos com muitas dúvidas. Estamos menos suscetíveis à infecção, há dúvidas, porque como vimos, há estudos que dizem uma coisa, há estudos que dizem outra. Menos sintomáticos, penso que sim, sem dúvida alguma, isto parece ser uma realidade transversal a todos os países. Menos transmissores, não sabemos. Há quem diga que sim, nomeadamente, lembro de que há tempos um colega suíço dizer na conferência de imprensa, como todos os países fazem agora, dizer que as crianças podiam visitar os avós porque não transmitiam doença aos avós, não eram transmissores, e eles tinham essa noção na Suíça, mas não está publicado, apenas o dizem. E depois não esquecer os cuidados às crianças não Covid, que devia estar aqui entre aspas, ou seja, às crianças que não estão infectadas com o SARS-CoV-2. E isto era aquilo que eu tinha para vos mostrar. A Catarina falará a seguir um pouquinho mais da clínica e da experiência do dia-a-dia da unidade de infecciologia, e as moderadoras, se quiserem fazer perguntas agora ou quiserem depois, eu estou à disposição. Deixo ao cuidado da professora Carla e da doutora Valéria. Uma vez mais, obrigado pelo convite e é um prazer estar aqui convosco. Obrigada, Luís. Obrigada. Obrigada, Luís. Eu, se calhar, 2 mensagens muito importantes. A primeira mensagem de esperança, no sentido de realmente, como diz o professor Carmona, a pediatria aparentemente estar um pouco protegida, e ao mesmo tempo uma mensagem de alerta de que, e isso é transversal à vigilância da saúde ao longo do ciclo da vida, não nos esqueçamos que as outras patologias não desaparecem e é importante ter presente e continuar a tratar das crianças que estão doentes. Eu, se calhar, se a Valéria me permite, ia colocar aqui uma questão que foi colocada no bate-papo antes de passarmos à Catarina, porque é uma questão genérica, e que o Valério pergunta assim: boa noite, professor, gostaria de saber o seguimento, nesta fase em que o mundo registra o crescimento exponencial de novas infecções de Covid-19, qual seria a melhor forma de travar a transmissão? Para o caso de Moçambique, e eu volto a recordar, Moçambique tem uma particularidade de ter uma pirâmide populacional bem diferente da Europa, com seguramente quase 50% da população com menos de 15 anos. Para o caso de Moçambique, qual é a melhor estratégia que deve ser usada para travar a transmissão, principalmente nas zonas rurais? Quer responder, Luís? Eu posso dizer qualquer coisa, não é? Mas isso é uma pergunta que é um bocadinho traiçoeira, porque ninguém tem essa resposta, Valéria. Ou seja, se nós estivermos isolados do mundo, nós não contraríamos Covid. Primeiro ponto. A transmissão é pessoa a pessoa. Conhecem-se vários animais que podem ser infectados, não se sabe qual é o papel na transmissão.
transmissão, pessoa a pessoa, obviamente o vírus veio dos animais, como todos sabemos, mas de facto, a partir do momento que a transmissão é pessoa a pessoa, nós temos que tentar evitar o contacto próximo com as pessoas. Ora, isso é impossível porque nós, como humanos que somos, não conseguimos afastar uns dos outros, somos um animal social. Ninguém se pode auto-isolar e viver como ermita. Por isso, como nós temos que viver uns com os outros, porque nós somos, de facto, animais sociais, esse impedimento de transmissão tem que ser feito através das medidas de higiene e provavelmente o uso de máscaras, como em qualquer parte do mundo, não é só por ser rural ou por ser urbano. O rural, obviamente, tendo menos contactos com o resto do país, no caso de Moçambique, provavelmente chegará lá mais tarde. Isto aconteceu aqui em Portugal, que é um país pequeníssimo. Se nós fôssemos ao Alentejo ou atrás de montes, quase que não havia casos, ainda agora há muito poucos casos, porque as comunidades são relativamente isoladas. Mas a partir do momento que entra um caso, e também são tão poucos e conhecem-se todos, facilmente se transmitirá a todos. E aí são as medidas de etiqueta respiratória e de higiene, de lavagem das mãos. As máscaras, lembro, não é só, ou é talvez menos para nos proteger a nós, mas sobretudo para proteger os outros. E isto é uma medida já conhecida há muitos anos, quando nós tínhamos uma pessoa com tuberculose, ainda pomos uma máscara na pessoa com tuberculose para não contagiar os outros. Não é só para nos proteger a nós, é exatamente para não contagiar os outros. Acontece o mesmo exatamente aqui com a Covid, com o SARS-CoV-2. E depois a limpeza das mãos, porque, embora também não esteja totalmente demonstrado, isso também é muito importante, todas as superfícies contaminadas, pelo nosso manuseio de levar as mãos aos olhos, à boca e estarmos constantemente a mexer, podemos contagiar-nos com os vírus que temos nas mãos e, portanto, até a máscara tem isso, também nos protege, porque nós vamos a mão, está lá a máscara, não vamos a mão na boca. Mas digamos que as regras básicas são higiene, etiqueta respiratória e algum distanciamento social, seja meio urbano, seja meio rural. Isto até temos uma vacina que não sabemos se chegará, como é óbvio. Carla, eu acho que mais do que isto terei pouco mais a dizer, porque acho que ninguém saberá muito mais do que estas medidas gerais. Eu não consigo entrar. O que é que tu vês aí? Eu estou a ver a ti. Olá, ok. Pronto. Valéria, queres alguma questão? Sim, tenho uma questão, sim. Em relação à exposição do professor, tenho uma pergunta que é muito mais frequente feita pelos pediatras, que eles gostavam de saber se já se sabe que as crianças podem contrair a infecção igual aos adultos, a carga viral igual. Qual seria a justificação para que elas desenvolvessem, portanto, sintomas menos graves? Esta é a pergunta que os pediatras sempre fazem, professor. Pois, acho que, Valéria, também é uma questão que a gente pode especular, mas também ninguém tem uma resposta, enfim, que se possa considerar verdadeira, não é? Porque as crianças parecem ter menos receptores para o vírus, mas estão lá, não é? E, portanto, assim que se infectam. As crianças poderão ter alguma tolerância imunológica porque têm muitas infecções virais, por um lado. Por outro, há outros coronavírus a circular, sobretudo na população pediátrica, que dão muitas infecções virais no inverno. E, portanto, essas infecções virais pelos outros coronavírus e pelos outros vírus poderão dar aqui alguma tolerância imunológica. E pelo próprio sistema imunológico, que poderemos também ser mais tolerantes na idade pediátrica do que os adultos. Mas isto são especulações, porque de facto, como tu disseste bem, está provado que as crianças se infectam, está provado por aquele estudo e por outros estudos que a carga viral pode ser muito semelhante à do adulto e mesmo assim nós somos menos sintomáticos. Ora, o que pode ser menos sintomático pode ser também pela nossa resposta, pelo nosso sistema imunológico responder menos ao vírus, portanto ser muito mais tolerante, e não tanto pela capacidade infecciosa e da agressividade do vírus. Mas ninguém sabe muito mais do que isto, são meramente especulações. Obrigada, professor. Agora, tem outra questão que também é relacionada com a exposição. Tendo em conta que os estudos que referenciou na sua apresentação é que o fator de risco importante é o fator idade, mas está visto também que o fator idade por si só não determina. Parece que o denominador comum de todas as formas graves seria, portanto, a presença de comorbilidades. O que é que opina o professor acerca disso? Valéria, também nisso acho que são as duas coisas, isto é, tu se reparares na
na pirâmide etária da Europa, nós temos muitos velhos, ou muitos idosos, e muitas comorbilidades. Mas, em relação à pediatria, o grave parece ser, de facto, as comorbilidades. Não tenho conhecimento de nenhuma criança dita saudável que tenha falecido de coronavírus. Talvez tenha tido um quadro mais exuberante e, se calhar, essas têm alguma particularidade genética que nós ainda não conhecemos como uma resposta a esse vírus. Mas depois, na idade adulta, mesmo na idade adulta, os adultos que morrem antes dos 50 anos, praticamente todos eles têm comorbilidades. Seja as doenças cardiovasculares, seja a obesidade, seja a diabetes, seja a doença renal. E, portanto, eu acho que abaixo dos 70 anos as comorbilidades são muito relevantes, acima dos 70 anos provavelmente as comorbilidades já não são tão relevantes, embora também tenham o seu peso, ou seja, nós aqui temos o fator idade mais as comorbilidades, enquanto abaixo dessa idade temos provavelmente as comorbilidades como fator mais relevante. Obrigada, professor. A Mónica pergunta só, eu acho que é uma pergunta de provocação. Ela pergunta se existe pouca clareza sobre o uso de máscara nas crianças. Poderia, por favor, o professor esclarecer este dilema? O que pensa sobre o uso de máscara na população pediátrica? Olha, eu por aquilo que expliquei há bocadinho, numa tentativa de proteger o outro, as crianças também devem usar máscaras. E até aos 2 anos, nenhuma criança tolera máscaras, portanto esqueçam as máscaras. Claro que podem, mas na prática eles estão sempre a tirar e a pôr a máscara. Acima dos 2 anos, algumas crianças toleram máscara, nem que seja por períodos. Porque aquilo que nós defendemos aqui em Portugal, que não é o mesmo, por exemplo, em alguns países, nomeadamente a República Checa, que foi dos primeiros a impor esta regra, é que nós devemos usar máscaras em espaços fechados. E, portanto, se uma criança tolerar a máscara enquanto vai ao supermercado com a mãe, enquanto vai à farmácia com a mãe, enquanto vai, sei lá, a qualquer local, ao centro comercial, a qualquer espaço que vai tolerar a máscara, protege, em certa medida, ele, protege um pouco os outros e acho que é uma ótima ideia. Na rua, obrigar uma criança a usar máscara é um bocadinho mais difícil, porque se nós não usarmos a máscara também de forma persistente e consistente, também não nos estamos a proteger. Portanto, é uma falsa sensação de segurança que também não devemos ficar agarrados ao uso de máscara, sobretudo se for um uso não constante. Não é? Usamos 10 minutos, depois tiramos para falar, depois pomos para voltar a fazer. Sim, a eficácia lá se perde. Não é? Obrigada. Acho que podemos passar para a doutora Catarina Gouveia. Se for. Obrigado, penso que já me estão a ouvir. É um prazer estar aqui convosco. Penso que já estão aqui a ver a minha apresentação. Portanto, é um prazer estar aqui convosco e quero agradecer o convite à professora Carla Rego e à doutora Valéria para estar aqui presente. E é um prazer para mim partilhar aqui esta comunicação convosco. Eu nos últimos 2 meses tenho visto sobretudo Covid. Devo dizer que já estou um bocadinho a precisar de ver outro tipo de patologia. O Covid tem sido muito cansativo, principalmente aqui pelas nossas medidas de isolamento no hospital e pelas repressões que têm tido aqui, mas eu penso que a realidade em África será um bocadinho diferente da realidade na Europa, por causa, como já se disse, tem a ver também com o tipo de população que temos, mas também a parte de isolamento no hospital e esta dinâmica toda é muito diferente em África. E, portanto, como já se começou por falar aqui, uma das questões que se põe muitas vezes é será que estas manifestações clínicas que nós temos são diferentes ou não na idade adulta ou não? E de facto nós temos na idade pediátrica quer formas clássicas, mas também umas formas um bocadinho atípicas e muito específicas da idade pediátrica. E portanto a minha apresentação vai se focar sobretudo nestas manifestações clínicas. É uma apresentação muito prática em que eu vou tentar mostrar aquilo que nós temos visto nos últimos 2 meses. E depois falar um pouquinho da abordagem da terapêutica, que é uma abordagem um bocadinho europeia, que é o que nós fazemos aqui e que provavelmente na maior parte das situações não se adaptará à realidade da África. E portanto vamos ter que depois adaptar tudo isto à realidade de cada país e continente. O que é que nós sabemos das manifestações clínicas em idade pediátrica? Como já dissemos, o número é baixo, elas correspondem a 1 a 2% dos casos. A idade média da infecção por Covid é muito variável, consoante as séries. A maior parte é entre os 6 e os 11 anos. Lá está, estes são habitualmente as crianças que são mais afetadas. Mas, por exemplo, se olharmos para os números de Espanha, que é uma série muito interessante, a idade média é 12 meses. Portanto, é muito variável de país para país. E depois não podemos esquecer que alguns países fecharam logo as escolas, outros fecharam um pouco mais tarde, e isso também se reflete na idade média da infecção na idade pediátrica.
Como já todos dissemos, na criança, muitas infecções são assintomáticas, e ainda bem para todos, e quando não são assintomáticas, a doença é sobretudo ligeira, com sintomas muito ligeiros, como tosse e febre. Os casos mais graves e as formas atípicas são extremamente raras, os internamentos são raros, abaixo dos 5%, e a unidade de cuidados intensivos entre os 0,5% e os 20%, sendo raro, tão elevado dos 20%. Se vocês virem aqui este gráfico da série dos Estados Unidos da América, em que eles testaram cerca de 300 crianças, cerca de 73% dos doentes tinham febre, tosse ou dificuldade respiratória, contra 93% na idade adulta. E, portanto, as crianças têm menos sintomas e, quando os têm, são menos graves. Qual é que é a nossa realidade no Hospital Dona Estefânia? No Hospital Dona Estefânia é um centro de referência de Covid, e neste momento estamos há 2 meses, como eu disse, a receber doentes Covid. Tivemos 124 crianças positivas, que corresponde a cerca de 1,25% dos infectados em Lisboa. A nossa idade média é muito semelhante à idade média das outras séries, é uma idade média de 10 anos e metade dos doentes são rapazes. Quando nós vamos observar quem é que está infectado nestas crianças, como o Varandas disse, a maior parte dos infectados são intrafamiliares. Portanto, normalmente a mãe ou o pai estão infectados. E devo salientar que no início desta pandemia, o que nós tivemos alguns casos nas escolas, antes de encerrarmos a escola, e apenas temos uma criança que infectou outra criança nestes 124 Covid positivos. E, portanto, de facto, por algum motivo que não tem a ver com a carga viral, a infecção entre as crianças parece, de facto, ser menor. Portanto, além da doença ser assintomática, por algum motivo as crianças não se infectam tanto em ambiente escolar como acontece, por exemplo, numa gripe ou noutra infecção viral, como estamos habituados a ver. 30% dos nossos doentes tinham comorbilidades, nomeadamente doenças crónicas. Ninguém se entende muito bem em relação aos fatores de risco na idade pediátrica para a doença grave por Covid, mas normalmente a doença cardíaca ou, sobretudo, o que nós temos visto, doença cardíaca e, sobretudo, doença respiratória crónica parecem ser fatores importantes na comorbilidade. E temos alguns doentes que tinham prematuridade e displasia broncopulmonar, e esses têm tido quadros um pouco mais graves. A maior parte dos doentes tinham, como nas séries, quer espanholas, quer dos Estados Unidos da América, febre, tosse e dificuldade respiratória, e cerca de 10 a 15% de diarreia, como também está descrito na maior parte das séries. Nós tivemos uma percentagem maior de internados, cerca de 60%, sobretudo porque no início nós internávamos quase todas as crianças. Mas isso de facto revelou-se que não era importante e, portanto, neste momento só internamos as doenças com critérios de internamento. Tivemos apenas 10 pneumonias, considerada doença moderada, sem hipoxémia, e 5 pneumonias com hipoxémia, que é considerada doença grave Covid. Apenas 2 crianças necessitaram de internamento em cuidados intensivos, 2 delas, estas 2 crianças, ventiladas. Nós temos, o que nós percebemos ao longo destes 2 meses é que nós temos 3 quadros clínicos relevantes na idade pediátrica. Uma é a pneumonia aguda, que é a forma de apresentação muito superponível à do adulto, mas mais ligeira. Uma segunda forma de apresentação clínica, que é a febre sem foco, e depois temos algumas manifestações atípicas que eu direi no final. Começando pela pneumonia aguda. A pneumonia aguda, nós temos, como eu disse, nós temos na maior parte dos quadros doença ligeira em idade pediátrica, e a pneumonia aguda é uma pneumonia habitualmente não grave, que cursa com tosse ou dificuldade respiratória e pode ter polipneia, e habitualmente sem hipoxémia. Nos casos mais graves, e aí já chamamos de pneumonia grave, podemos ter hipoxémia, dificuldade respiratória grave ou polipneia grave. O ARDS que vemos no adulto é extremamente raro na idade pediátrica e é muito menos frequente na idade pediátrica. Habitualmente, quando temos ARDS com pulmão branco bilateral, habitualmente vemos na segunda semana de doença, e é uma complicação imunológica da doença, do Covid, e habitualmente é menos frequente na idade pediátrica. Pode-se ver nos adolescentes, mas é menos frequente na idade pediátrica. O que é que acontece na pneumonia? Habitualmente temos tosse, SDR e hipoxémia ligeira, 30% tem lesões unilaterais. Vocês veem aqui a radiografia em que temos estes infiltrados bilaterais exuberantes, e 50% podem ser mesmo bilaterais.
Em relação ao ataque, o que nós temos é muito semelhante ao que está descrito na idade adulta, mas também, mais uma vez, menos exuberante. Temos estas opacidades em vidro escolhido, que vocês podem ver aqui, que se vê de facto aqui um pulmão que é diferente aqui desta textura que nós vemos deste lado. E depois temos condensações bilaterais e, sobretudo, condensações periféricas e subpleurais que habitualmente não víamos noutros tipos de infecções pulmonares, com espessamento peribrônquico. Aqui mostro-vos um exemplo de uma criança que esteve internada no início da nossa pandemia Covid, com 12 meses, com tosse SDR hipoxémica, que teve algum tempo internada. E depois um rapaz de 17 anos, também com tosse SDR hipoxémia, que foi um adolescente que esteve internado após uma cirurgia e que depois apanhou esta pneumonia nosocomial no hospital. Um outro tipo de quadro clínico que nós temos na idade pediátrica é a febre sem foco. Esta febre sem foco ocorre sobretudo abaixo dos 3 meses de idade. É aquilo que nós vimos muitas vezes, ouvimos muitas vezes durante a pandemia da gripe A. Eram as crianças pequeninas, menos de 3 meses, com febre e gemido, e que o diagnóstico diferencial é sempre uma causa bacteriana, sobretudo em África, é isso que temos que pensar primeiro e não o Covid. E, de facto, o que normalmente nós vemos nestes quadros é que está associado a uma leucopenia com uma leucopenia e às vezes linfopenia importante, mas, caracteristicamente, nestes casos, a PCR e a ferritina estão baixas e a troponina é negativa. Ou seja, habitualmente estes recém-nascidos recuperam muito bem e em 2 dias habitualmente recuperam muito bem e não necessitam sequer de antibioterapia. Claro que na dúvida, e quando eles gemem, quando temos dúvidas, nós iniciamos sempre antibioterapia. E eu penso que na realidade da África, se há dúvida, é para iniciar antibioterapia e depois ver. Mas a prática, o que nós temos é que os recém-nascidos recuperam muito bem e ao fim de um dia são recém-nascidos que inicialmente têm muita febre, até chegam a ter febre 2 em 2 e 4 em 4 horas, mas ao fim de um dia, 24 horas, estão completamente recuperados. Temos visto vários casos destes. E por último, temos algumas formas atípicas e, como todos os vírus, os exantemas. Portanto, o Covid manifesta-se por imensos exantemas e, de facto, se vocês forem ver esta série publicada, este atlas publicado pelos colegas espanhóis, é de facto brutal, porque as manifestações exantemáticas são inúmeras. E, de facto, podemos ver tudo, como na maior parte dos quadros virais. Então, o que é que nós vemos? Vemos exantemas maculopapulares, vemos exantemas urticariformes, aqui mais morbiliformes, exuberantes, generalizados, sem predomínio. Vemos estas lesões acrais em luva, que afetam predominantemente as mãos e os pés, e vemos muitas destas lesões que depois evoluem para um racho generalizado maculopapular. E vemos estas formas que ao princípio nos parecem varicela, que são estas lesões vesiculares, mas que nós diferenciamos da varicela porque habitualmente não têm a distribuição cefalocaudal típica, não começam pelo pescoço, não começam pelo cabeludo e habitualmente começam a ter mais pelas extremidades e até fazem pensar que podemos estar perante um estrófilo vesiculoso. E portanto também temos visto algumas destas lesões vesiculosas. E depois, por último, estas lesões tão interessantes que começaram a surgir, foram descritas pela primeira vez em Itália, e depois vários países da Europa descreveram que estas lesões das extremidades, muitas vezes confundidas com frieiras ou perniose, e que podem ulcerar, podem fazer crostas, às vezes são interpretadas como lesões fúngicas, mas parecem lesões químicas, podem envolver a planta e a palma das mãos, a planta dos pés e a palma das mãos, e são lesões acrais. Estas lesões foram descritas, como eu disse, pela primeira vez em Itália, pensa-se que são lesões de vasculite. E o que é interessante neste tipo de lesões é que habitualmente cursam sem febres nem sintomas respiratórios. E habitualmente são 2 a 3 semanas após o início do quadro de tosse ou sintomas respiratórios, se as crianças os tiverem. Interessante também é que afeta sobretudo os adolescentes e as crianças jovens. Portanto, habitualmente são crianças que recorrem ao serviço de urgência porque têm estas lesões há 2 semanas, mas não têm outros sintomas acompanhantes. E estas lesões passam por si, mas de facto temos visto algumas lesões destas. Temos visto também interessante, e eu acho que para a África isto também poderá ser interessante, algumas formas de parotidite virais que nós pensamos que podem estar associadas ao Covid. Ainda agora temos uma criança que mora em Portugal, mas esteve até 6 meses na Guiné e que vem com um quadro de parotidite e já estão a ser descritos alguns casos de parotidite associado ao Covid e que é diferente da parotidite epidémica, são lesões mais benignas.
E quando nós pensávamos que isto era suficiente e não tínhamos mais nada e que já sabíamos tudo da Covid em idade pediátrica, já tínhamos a nossa pneumonia, já tínhamos a nossa febre sem foco e já tínhamos o exantema, eis que surge a parte imunológica. E a parte imunológica é que tem agora dado cabo de nós. Esta parte imunológica surgiu, foi descrita pela primeira vez a 24 de abril em Itália, depois a 27 de abril no Reino Unido, a 5 de maio em Nova Iorque e depois a 15 de maio pela OMS e pelo ECDC. O que é isto? Isto é uma síndrome inflamatória multissistémica que foi reportada em mais de 11 países da Europa e que caracteristicamente isto surge habitualmente um mês após o pico da pandemia, portanto um mês após o pico da pandemia começamos a ver casos destes e portanto daí que nós pensamos que é imune, porque a maior parte destas crianças a PCR para o SARS-CoV-2 é negativa e já tiveram provavelmente a infecção ou já tiveram pessoas da família infectadas há mais de um mês atrás. O que é interessante nestes quadros clínicos? É que eles partilham características clínicas de doenças, como a doença de Kawasaki, o síndrome de choque tóxico, estafilocócico ou streptocócico, a tempestade de citocinas, o HLH ou uma hiperinflamação sistémica, que até às vezes parece um quadro de lúpus. E, portanto, às vezes temos dificuldade em diferenciar este quadro dos quadros que costumamos ver. O que é que nos surge habitualmente? Portanto, é uma criança que não tem habitualmente tosse, só pode ter, mas é uma tosse ligeira, os quadros respiratórios não estão muito presentes e tem a sua hiperemia conjuntival, uma febre persistente com mais de 3 dias, um exantema generalizado, um enatema e alterações da extremidade. Portanto, é tudo com aquilo que nós estamos habituados a ver na doença de Kawasaki. Ou então temos uma forma de choque tóxico, como este adolescente de 13 anos, que eu gostava com a minha colega que era um choque tóxico estafilocócico, mas que não foi um Covid, e que este adolescente se manifestou com febre elevada, 39 de 4 em 4 horas durante 3 dias e parecia estável e muito bem. Apareceu então um exantema, que era muito parecido àquele que eu mostrei há pouco, sobretudo com as lesões em luva, que inicialmente foi atribuída à alergia ao látex, porque ele tinha usado luvas no serviço de urgência, e depois rapidamente generalizou e tinha uma forma macropapular e em algumas zonas até parecia mais vasculítico. Concomitantemente, ao 4º dia de quadro, esta criança agravou com uma pneumonia com hipoxémia e ao 6º dia um choque muito difícil de reverter, com MAPS de 34, e ao 6º dia também uma disfunção miocárdica que não havia no início, com troponinas da ordem dos 4.600, um BNP de 500 e uma fração de encurtamento de 25%. Portanto, são quadros de febre, exantema e pneumonia que de repente descompensam e parece um choque tóxico estafilocócico, de facto, com um choque muito refratário, difícil de reverter. Caracteristicamente, tal como no choque bacteriano, estas crianças têm PCRs muito elevadas. Esta criança tinha uma PCR na ordem dos 399 mg por litro, que noutras unidades corresponde aos 39,9 mg por decilitro, com uma procalcitonina de 0,9. Tem ferritinas que podem ser normais ou um bocadinho elevadas ou até muito elevadas, há grande variação. E neste caso não era muito elevada e neste caso também ele evoluiu com uma linfopenia importante, uma insuficiência renal aguda e uma dor abdominal com adenopatias mesentéricas. Esta é a radiografia que vocês não veem, penso que tem aqui as fotografias atrás, mas com este infiltrado bilateral e que rapidamente se tornou bilateral com hipoxemia e necessidade de ventilação durante 6 dias. E portanto são estes quadros que começaram a ser descritos na Europa. Quadros em que nesta criança a PCR com SARS-CoV-2 foi negativa e que é habitualmente o que nós temos nestes quadros, mas a serologia foi depois positiva e a mãe tinha tido Covid um mês antes. Portanto, o que habitualmente vemos é que são quadros que surgem um mês após a infecção e que na maior parte dos casos a infecção primária foi assintomática, portanto ninguém deu por ela. Estes quadros estão descritos já pela OMS, esta é a definição de critério da OMS, são adolescentes entre os 0 e os 19 anos, com um quadro de febre com mais de 3 dias, associado a exantema, conjuntivite, hipotensão ou choque, disfunção miocárdia, com coagulopatia e alterações gastrointestinais, associadas a PCRs e IBS muito elevadas e, claro, excluindo sepsis bacteriana. Na dúvida, temos sempre que medicar com antibiótico e devemos medicar com antibiótico. Apesar de nós sabermos que estas situações vão existir, principalmente um mês após o pico, nós não podemos descurar que haja outras situações subjacentes. E eu devo recordar que nós temos em Portugal um falecimento
para uma criança que tinha Covid, mas também uma sepsis meningocócica concomitante. E, portanto, aqui a nossa preocupação, e é sempre a minha preocupação no Covid, é que eu penso Covid, mas não posso esquecer das outras patologias que continuam todas a existir, e em África esta é uma realidade que é brutal e que não nos podemos esquecer. E habitualmente temos evidência de infecção por Covid, que habitualmente é por sorologia positiva com PCR negativa. Portanto, este síndrome é um síndrome que ainda não percebemos bem o que é exatamente. Caracteristicamente há sempre febre persistente e parâmetros inflamatórios muito elevados, e depois podemos ter ou não outros sintomas associados, um quadro de doença Kawasaki-like, o quadro de choque tóxico-like e, claro, temos estado de citocinas que pode ser mais grave em determinadas situações, com gravidade crescente se houver um quadro de tempestade de citocinas. Estes doentes têm sido tratados sobretudo com imunoglobulina e mais raramente corticoides ou outros fármacos biológicos. Portanto, sobretudo estes doentes, principalmente quando é um quadro de Kawasaki-like, respondem muito bem à imunoglobulina. Um dado interessante é que habitualmente está-se a preferir, com o Kawasaki nós fazemos habitualmente 2 gramas de uma vez, e nestes quadros está-se a preferir 1 grama mais 1 grama ou até doses mais baixas para não fazer tanta sobrecarga hídrica, que nestes casos pode aumentar o risco de depois termos uma pneumonia intersticial agravada. Portanto, depois destes quadros clínicos que temos na idade pediátrica, em que temos sobretudo a pneumonia, temos a febre sem foco, as lesões da pele e estas tais manifestações imunológicas que começaram a ser descritas na pediatria, mas que rapidamente também passaram a ser descritas nos adultos. Nós, como estamos habituados a ver Kawasaki, rapidamente identificámos estes casos e agora os adultos também já os estão a identificar. Portanto, eles também vão surgir nos adultos. E queria só dar algumas palavras finais em relação à abordagem. E devo-vos dizer que em relação à abordagem, esta é a nossa abordagem e, portanto, vai ser certamente uma abordagem muito diferente em África, mas há alguns dados que nós podemos adaptar. Primeiro, em relação aos critérios de internamento. Portanto, nós só internamos as crianças que estão mais graves, ou pelo menos devemos internar as crianças que estão mais graves, o resto estas crianças devem ficar em casa o máximo que nós pudermos, porque esta infecção propaga-se muito rapidamente no hospital e, portanto, é difícil conter a infecção no hospital. E, portanto, sempre possível a criança deve ficar no domicílio. Quando é que ela deve ser internada? Se temos dificuldade respiratória, ou apneia grave, hipoxémia, desidratação grave, disfunção de órgão, febre no pequeno latente, ou na presença de fatores de risco. Cada vez menos internamos crianças com fatores de risco isoladamente, portanto estas vão todas para casa neste momento e sobretudo internamos as crianças com um critério de internamento moderado a grave. Na doença ligeira não é necessário fazer qualquer exame complementar, é necessário tranquilizar a criança e o adolescente, é necessário o tratamento sintomático, sobretudo com o paracetamol. O isolamento no domicílio, nós temos um panfleto da Sociedade de Infecciologia Pediátrica da Sociedade Portuguesa de Pediatria, que vos disponibilizei aqui os links, e que podem descarregar com os critérios de isolamento do domicílio. Preferencialmente a criança deve ficar num quarto sozinho com o adulto, o resto da família deve ficar, se possível, noutra divisão da casa, se não possível, pelo menos desinfetar e usar as medidas de etiqueta respiratórias mínimas. A máscara é fundamental, principalmente pelo adulto cuidador. Nas crianças, como já disseram, às vezes é difícil, mas a máscara é muito importante. E, claro, a lavagem frequente das mãos. Portanto, estes são os critérios mínimos de higiene e de etiqueta respiratória em casa. Nós fazemos também a monitorização diária destas crianças, o que em África será um pouco diferente, mas tem que haver alguma forma de haver algum acompanhamento destes doentes. Na doença moderada a grave, aqui já estamos a falar da pneumonia, com ou sem hipoxémia, pneumonia com dificuldade respiratória e depois estas manifestações sistémicas. Aqui habitualmente nós temos uma necessidade de fazer uma avaliação laboratorial um bocadinho mais completa e que no mínimo temos que ter um hemograma, uma PCR e uma gasometria e o resto pode estar ou não disponível e depois ser adaptado a cada centro e a cada local. Se estiverem disponível a hemocultura, claro que é importante e nestes casos é importante no diagnóstico diferencial e, como eu digo, temos muitas co-infecções. Portanto, muitas vezes, como na gripe, nós temos o primeiro Covid, as crianças até terem alta e depois aparecem crianças com fatores de risco, como intestino curto, crianças com nutrição parentérica e aparecem 15 dias depois com a sua sepsis, a Klebsiella ou outra bactéria. E, portanto, isto continua a existir e o Covid diminui um bocadinho a imunidade e temos estas infecções concomitantes ou sequenciais.
Em relação à terapêutica, ela é sobretudo uma terapêutica sintomática. Em relação à analgesia, nós damos sobretudo o paracetamol. Existem alguns estudos que o ibuprofeno poderia agravar a doença, mas isto não está nada comprovado e, portanto, quando necessário, nós fazemos ibuprofeno. Se podemos evitar, fazemos só o paracetamol. Em relação à oxigenoterapia, é um bocadinho controverso. Nós fazemos para pequenos fluxos, sobretudo em cânula nasal, quando há necessidade de crescentes de oxigênio, em máscara de Venturi ou em máscara de alto débito. Sempre que possível, colocamos uma máscara cirúrgica, sobretudo quando necessitamos de FiO2 superiores para evitar a libertação de aerossóis. Devemos sempre evitar procedimentos geradores de aerossóis. Em relação à terapêutica inaladora, preferimos a câmara expansora ou inaladores de pó seco. E, portanto, a câmara expansora para fazer o ventilante sempre que há broncoespasmo, e temos tido muitas crianças com broncoespasmo associado, podemos fazer. Em relação aos fluidos, na maior parte das situações não há restrição, e se a criança tem vômitos e desidratação temos que compensar isso rapidamente, mas nos quadros graves, com ARDS ou pneumonia grave, pode ser necessário fazer alguma restrição hídrica para 2/3 das necessidades. Em relação à antibioterapia, como disse, ela não deve ser usada por rotina, mas deve ser adaptada caso a caso. E se um dos quadros graves com PCR muito elevada, habitualmente nós associamos um antibiótico até perceber se há ou não uma infecção bacteriana associada. Em relação à terapêutica farmacológica dirigida para o Covid, ou seja, os chamados antivíricos, elas são cada vez mais controversas, há cada vez menos evidência. A hidroxicloroquina, a evidência é muito escassa, saiu agora um estudo do New England em maio de 2020, em que comparou doentes internados por Covid não ventilados a fazer hidroxicloroquina e sem hidroxicloroquina e diz que, portanto, o outcome, portanto, o que aconteceu aos doentes é igual nos dois grupos e, portanto, não parece haver qualquer evidência que a hidroxicloroquina tenha algum benefício na infecção viral. Em relação ao lopinavir e ritonavir, a evidência também é muito escassa. A maior parte dos estudos não tem mostrado qualquer tipo de evidência. Poderá haver alguma evidência se for utilizada muito precocemente durante a infecção, mas também não parece haver evidência segura. O remdesivir, também há muito poucos dados, só utilizamos na doença muito grave, nos doentes ventilados, tem que ser uma aprovação a nível internacional e é muito difícil de aprovar e, de facto, usamos cada vez menos também. Em relação às complicações imunes, como eu disse, na doença de Kawasaki e nestas complicações multissistémicas, temos utilizado a imunoglobulina, é preciso ter cuidado com o volume, muitas vezes dividimos em porções e temos tido bons resultados apenas com a imunoglobulina e raramente necessitamos de utilizar corticoides, embora às vezes tenham associado. Este é o estudo que eu falei do New England Journal of New England e que nos mostra que a hidroxicloroquina em doentes hospitalizados, este é um estudo sobretudo com adultos, que não parece ter benefício na mortalidade e na intubação destes doentes. E, portanto, esta é a nossa realidade, é o que nós temos vivido nos últimos 2 meses. Estamos numa unidade em que tem sido difícil de nos adaptarmos, custa sobretudo a ausência do toque, a ausência do contacto, temos que ver as crianças com estas máscaras, as crianças assustadas, e eu penso que isto tem sido muito difícil para as crianças. Vemos as crianças pequeninas, e às vezes eu vejo em consulta crianças com 4 meses que ficaram 4 meses sem sair de casa e com contacto muito pequeno com o exterior. Vimos estas crianças internadas que por vezes ficam períodos prolongados sem pais, embora nós possamos ter aqui os pais na unidade, alguns não querem ou não podem depois estar, porque depois têm outras crianças, e portanto tem sido uma realidade muito diferente, é uma nova medicina. Nós temos agora câmaras em todos os quartos, falamos por videovigilância, mas é uma medicina muito diferente e que falta muito contacto e que espero que passe depressa, porque de facto é uma realidade que nos tem custado muito a adaptar. Esta é a nossa unidade, à porta de cada unidade temos os tais tapetes com lexívia, onde passamos e é nestas vestimentas com que nos passeamos todos os dias e que nos custa muito a adaptar. E era isto que eu tinha para dizer, não sei se agora há perguntas. Muito obrigada, doutora Catarina, pela excelente apresentação. Tenho 5 perguntas dos colegas. A primeira pergunta tenho do Loureiro.
que quer saber relativamente às comorbilidades na pediatria, quais são as mais relevantes, se é a asma, a patologia maligna prévia, se são as doenças reumatológicas, e relativamente, a outra pergunta que anexa ele, relativamente ao reinício das creches e escolas, o que é que a doutora Catarina pensa sobre isso? Portanto, em relação às comorbilidades, como eu disse, ainda se sabe pouco. O que eu posso dizer é que o que nós temos visto são sobretudo a doença pulmonar crónica. Portanto, a doença pulmonar crónica de facto pode agravar a pneumonia, portanto, sobretudo aquelas crianças que já necessitam de oxigênio, aí temos tido pneumonias um bocadinho mais graves e mais necessidade de oxigênio. Na doença cardíaca, embora no adulto esteja descrito doença mais grave, nós não temos casos, ou não temos tido, e também não tem saído na literatura, casos mais graves na doença cardíaca da criança. Na doença reumatológica, que era uma nossa preocupação no início, também não tínhamos tido casos mais graves e às vezes a terapêutica que eles fazem até os protege um bocadinho destas complicações imunológicas. E, portanto, a asma grave também não tem sido um problema, embora estes meninos com asma grave têm mais dificuldade respiratória que os outros, como no micoplasma. Vemos pneumonias mais tensas, às vezes até associadas a micoplasma, e que podem descompensar uma asma. Mas são sobretudo asmas graves descompensadas e não temos tido nada de especial em relação a isso. Portanto, a doença pulmonar crónica, sobretudo os prematuros, já dependentes de oxigênio e displasias broncopulmonares, tem sido um grupo que de facto tem sido um bocadinho preocupante. E depois temos outro grupo, que é o grupo do intestino curto, o grupo dos hemodializados, que não têm tido complicações do Covid, mas estão muito tempo nas nossas enfermarias, porque ficam positivos durante muito tempo e depois nós não os podemos retirar da nossa enfermaria, porque eles continuam positivos, mas não têm propriamente complicações do Covid. Em relação às creches, eu tenho uma opinião um bocadinho própria, não sei qual é que é aqui a opinião do professor Varandas. Eu acho que nós temos que abrir as creches e temos que abrir a escola pelo menos até à 4ª classe. As crianças estão completamente desorientadas em casa e eu acho que os problemas, quer psicológicos, quer do meio ambiente que nós estamos a ter por crianças fechadas em casa com os pais o dia todo em teletrabalho, são muito mais graves do que as complicações que temos do Covid. E, portanto, nós temos que minimizar, e em África eu acho que isso ainda é mais grave, temos que minimizar os estragos que nós fazemos com o Covid. Há uns que são necessários. E, portanto, nós não podemos ter aquele pico brutal e depois não ter capacidade de cuidados de saúde para esse pico. Mas a partir daí, a partir do momento em que a situação está controlada, nós temos que começar a abrir, às escolas e, sobretudo, as creches e as crianças até à 4ª classe, para mim, eu acho que têm que ir à escola. Não sei qual é a opinião do professor Varandas. Eu não podia estar mais de acordo contigo. Ainda bem que não combinamos. Não combinamos, mas estamos perfeitamente de acordo. Não, porque eu fui de acordo quando se decidiu fechar as creches. Portanto, disse isso publicamente e disse isso nas reuniões da ARS. Porque era preciso, na altura, diminuir a circulação de pessoas, era preciso confinar as pessoas um pouco em casa e isso não seria possível se as creches e as escolas estivessem completamente abertas, porque toda a gente tinha que sair de casa para os filhos à escola. E, portanto, era preciso, na altura, conter, como disseste, para o sistema de saúde ter a capacidade de resposta. Mas agora que já, enfim, equilibramos as contas, equilibramos os números, já percebemos que a pediatria é leve em termos de doença, já percebemos que provavelmente a capacidade de transmissão das crianças aos adultos é menor. E associado àquilo que tu disseste, que as crianças de facto estarem a passar momentos complicados em termos de comportamento, de desenvolvimento, de brincadeira, de aprendizagem, já está mais que na altura de os mandar para as escolas com força, porque acho que não há motivo para ter medo. Nesse aspecto, Moçambique e África é fantástico, porque eles podem... O confinamento deles não é tanto em casa, obviamente, em algumas situações é absolutamente em casa, mas a grande maioria da população é um confinamento que é entre casa e rua e o quintal, e portanto, apesar de tudo, não é tão mau como nas grandes cidades, em que nós podem viver num apartamento de 50 ou 100 metros quadrados durante meses, como disseste há pouco. Isso não faz sentido nenhum. É para irem claramente para a escola. Obrigada, professor Varanda. Tenho aqui uma pergunta do Egas que diz
Ele quer saber até que ponto as crianças podem jogar um papel preponderante na transmissão do vírus comparada à transmissão dos adultos. Isso é um pouco na linha daquilo que eu disse, não sabemos. A primeira e a resposta mais honesta é dizer não sabemos. A segunda é fazer a tal especulação. Como disse há pouco, não está nenhuma cadeia de transmissão absolutamente demonstrada que tenha começado numa criança e que a criança tenha transmitido a doença aos adultos. Acredito que haja casos, como é evidente, atenção, quando a gente diz não está demonstrada, não está escrita, não está publicada, a gente não a conhece, mas ela seguramente deverá existir. Mas, para não estar publicada e não se falar muito nisso, é porque não é muito relevante em termos epidemiológicos, ou seja, em termos de propagação da doença, em termos de carga epidemiológica para a doença, não será muito significativa e, portanto, não me faz muito sentido pensar que as crianças vão contribuir muito para essa epidemiologia. E como disse a Catarina, e eu estava a dizer há pouco, acho que as crianças têm que sair de casa, têm que ir. E, portanto, no início, teve-se muito receio que fosse algo semelhante à gripe. E a gente sabe que a gripe circula muito nas crianças, também com quadros mais benignos do que no adulto, e que são os grandes transmissores. Hipoteticamente, daqui a um mês eu posso estar a dizer o contrário do que estou a dizer agora, mas aquilo que sabemos agora é que aparentemente não é isso que acontece. E, portanto, se aparentemente não é isso que acontece, eu acho que não temos que ter medo de as crianças estarem na rua e estarem em contato com os adultos não infectados, obviamente. Não é? Os adultos infectados, é como diz a Catarina, de pô-los com máscara e deixá-los um bocadinho mais afastados. Mas não me parece que seja muito relevante o peso epidemiológico das crianças na Covid, nesta pandemia. Obrigada, professor. Tenho uma pergunta para a doutora Catarina, que vem, sobretudo, naquelas manifestações atípicas que falou da parte do síndrome de resposta inflamatória sistémica. Tendo em conta todas as teorias que foram válidas em relação àquilo, porque que a criança não tem as manifestações mais graves, as teorias eram da imaturidade do sistema ou da não expressão dos receptores AC2 ou da várias exposições aos vírus. Que explicação existe, então, para este surgimento deste síndrome? São as citoquinas? Como é que é? É a lesão direta do próprio vírus? O que há por trás deste síndrome de resposta inflamatória sistémica? Valéria, eu posso fazer aqui outra provocação para acrescentar a essa questão, que é para pôr a doutora Catarina a juntar um pouco de conhecimento. Para além da questão que essa colega levantou, eu também colocaria outra questão. Será que se pode assumir que o tipo de resposta inflamatória na fase aguda de infecção na criança é diferente? Ou da resposta imunológica, peço desculpa, ou imunológica e inflamatória, e que justifica esta relativa proteção a situações ou quadros de doença grave, mas que depois haja uma resposta tardia que possa estar por trás destes quadros sistémicos, com a ativação de citoquinas e processo inflamatório, provavelmente imunológico. Portanto, no fundo eu fiz a interligação da questão que a colega colocou e que a Valéria leu, com uma outra reportando um pouquinho atrás, de haver dois tempos ou dois tipos de resposta inflamatória e imunológica em pediatria. Pronto, essas são questões muito interessantes para as quais não há ainda respostas definitivas. De facto, nos adultos o que nós sabemos é que temos uma infecção viral e depois, quando parece que estamos a melhorar, ao fim de uma semana, há um agravamento. E esse agravamento claramente é imunológico e associado a uma tempestade de citocinas. Isto é um quadro claramente no adulto com o seu ARDS. Portanto, quando o adulto começa com dificuldade respiratória, ARDS, nós sabemos que é a resposta imunológica com tempestade de citocinas. O que acontece na criança é um bocadinho diferente. Habitualmente a criança não tem tanto este agravamento ao 7º dia, como acontece no adulto, e provavelmente terá a ver com alguma imaturidade da resposta imunológica. A criança não tem tanto este agravamento ao 7º dia do quadro respiratório como tem o adulto. Mas tem esta resposta imunológica completamente atípica aos 30 dias após a infecção. E que, em alguns casos, ainda com PCR positiva, que nós pensamos que possa estar a excretar há mais de 15 dias, um mês. E há várias teorias sobre isso, uma teoria imunológica, mas há alguma teoria sobre a facilitação imunológica do vírus. Teorias como, por exemplo, o dengue.
ou parecidas com o dengue, pensa-se que pela criança estarem mais infectadas por coronavírus anteriores ou vírus anteriores, possa fazer com que as crianças tenham alguma facilitação da resposta imune, porque já tiveram expostas a vírus semelhantes e depois ter uma resposta imunológica superior nestes quadros Kawasaki-like. Mas isto são tudo teorias, quem tem feito estas teorias é o Michael Levine, do UK, tem apresentações muito interessantes sobre isto, e é tudo teorias e ninguém sabe a base. E, portanto, claramente temos uma célula imune, esta célula imune liga-se a receptores de células T na nossa célula, como na doença de Kawasaki, muitas vezes nós achamos que era por mecanismos tipo super antigénios, e por mecanismos facilitadores desta resposta imunológica tem uma ativação grande com esta tempestade de citocinas. E, portanto, são estes mecanismos facilitadores de infecção que provavelmente ocorrerão, mas ninguém sabe exatamente ainda o mecanismo. Obrigada. Valéria, Sim, diga. eu vi aqui nas perguntas e respostas uma pergunta que eu fiz qualquer coisa porque desapareceu, porque acho que alguém estava a perguntar o que é que achávamos que seria depois, mas já perdi a pergunta, o que é que viria a acontecer a seguir, não é? Eu não sei se viste essa pergunta, se a retiraram ou se eu estou a... Deixa-me ver. É que eu disse que respondia no Não final será e esta... agora perdi a pergunta. Eu também não tenho todas as perguntas que o professor respondeu, eu não as tenho. Não sei se o João poderia ajudar neste momento. Luís, mas podes responder à vontade, siga. O que eu gostava de ver outra vez a pergunta, que já não tenho a certeza do que é exatamente. Eu também não a tenho aqui no ecrã. Não, pois não, desapareceu, porque eu disse que respondia no Mas final. olha, se tu te recordas de parte da pergunta, e eu agora coloco-te outra questão, na sequência dessa, e é, muito bem, Moçambique tem as características demográficas que tem, muito diferente da Europa, ok? Tendo em conta o conhecimento à data, gostarias de perspectivar a trajetória desta pandemia num país com as características demográficas como Moçambique? Isto é provocatório notoriamente, mas acho que se pode conjecturar. Só para dizer, desculpa lá, antes de tu responderes, só para dizer, a título de curiosidade, que este webinar tem colegas nossos em Moçambique, grande parte deles, em Portugal, bastantes, no Brasil e em Angola. Pelo menos nestes pontos eu já identifiquei. De modo que é muito bom estarmos a falar para realidades diferentes e que permitem partilha de ideias, o que significa que eu incentivo os colegas a colocarem questões. Coloquem no bate-papo, coloquem no question and answers, vão fazendo as vossas perguntas para conversarmos. Força, Luís. Olha, eu não sei, porque não estava preparado para essa pergunta, mas o que é que eu estava a tentar partilhar aqui novamente a tela, porque uma delas é esta, não sei se vou conseguir ou não, este gráfico, que é onde se nós olharmos para aqui para a evolução do número de casos, que subiu muito e agora parece estar estabilizada. Isto há alguns tempos atrás era muito ao contrário, portanto, isto aqui acho que não temos... há uns tempos era assim, mas se nós olharmos, eu vou tentar compartilhar mais um bocadinho, abrir aqui mais esta coisa do site, que eu acho que vocês estão a ver, não estão? Uhum. Nós continuamos a ver aqui em todo o mundo, e é exatamente a mesma coisa em África, só que eu não consegui abrir aqui o sítio que eu tinha da África, continua a ser uma evolução absolutamente logarítmica, assim. Continua a ser assim, percebes? Portanto, eu acho que esta é a curva do mundo, mas a curva da África que eu vi em alguns papers é exatamente assim. Agora, o que eu acho é que nós vamos ter aquilo que já se está a ver no resto do mundo, hotspots em vários locais. Ou seja, nós começamos por ter num ponto da China, e é muito curioso na China, se nós formos ver, 85% das mortes ocorreram na cidade de Wuhan e mais de 95% na província do Hubei, e só depois no resto da China. Portanto, a China é um país enorme, não é? Mas o hotspot foi claramente Wuhan. Dali passou para a Itália, depois passou para a Espanha, a França, andou ali um bocadinho, passou para os Estados Unidos, ainda andou ali depois pelo UK, agora está na Rússia e no Brasil. O que eu acho é que, provavelmente em África, como o continente que é, vamos ter também alguns hotspots desse tipo.
e tem a ver provavelmente também com questões climáticas. Acho que para a semana ou quinta-feira vão discutir também um bocadinho isto, já não me lembro muito bem, mas a verdade é que nós em África tivemos a África do Sul e tivemos alguns países da África Ocidental e o Norte da África, não muito, mas agora vamos provavelmente ter os países mais na África Oriental, e eu acho que com o inverno, com a época mais fria, vamos ter ali outros pontos. E vamos ter esta curva exatamente da mesma forma, uma curva logarítmica. O que eu acho é que vamos ter provavelmente quadros menos graves do que temos na Europa pela pirâmide etária da população. E eu costumo falar, enfim, o exemplo que nós temos aqui em Portugal, que muitos de vocês acompanharam, que foi este hostel aqui muito perto de onde eu moro, aqui junto ao Almirante Reis, Alameda Dom Afonso Henriques, que é perto da minha casa. Eu passei lá nesse dia a passear com a minha filha, aquele passeio de desconfinamento que nós tínhamos direito a dar, e não sabia o que é que se passava aqui depois nas notícias, em que dos 140 ou dos 190, qualquer coisa, que pessoas que viviam no hostel, todos africanos, de crianças, adolescentes e adultos jovens refugiados, 138 eram positivos e nenhum estava sintomático. Todos adultos jovens, todos assintomáticos. E, portanto, isto ou seja, os casos existem, e aquilo que nós estamos a ver também em África, o facto de termos poucos casos é porque estamos a testar pouco, na minha opinião, provavelmente há muitos mais casos do que aquilo que nós sabemos, mas felizmente as pessoas são assintomáticas ou têm sintomas de tal forma ligeiros que não precisam de ir ao médico. O problema vai estar quando atinge algumas pessoas com comorbilidades importantes, não é? Foi aquilo que aconteceu na criança que faleceu em Moçambique, foi aquilo que aconteceu em Angola, foi aquilo que aconteceu em São Tomé, foi aquilo que aconteceu em Cabo Verde. Eu estive hoje a ver o repórter África da RTP África para me atualizar dos últimos dados em relação assim, às coisas mais gerais, e portanto as pessoas têm comorbilidades, obviamente vão falecer. Mas acho que hotspots vamos ter, e vamos ter seguramente muitos casos nos próximos meses. Não tanto com o volume que tínhamos no resto do mundo, mas acho que vamos ter. Depois a outra coisa que eu vos queria mostrar, e sei se respondi totalmente à tua pergunta, Carla, era um paper dois papers muito engraçados, que eu acho que também que era interessante partilhar aqui, e que é este aqui. Deixem-vos mostrar porque é muito importante para perceber, isto aqui, o meu computador é uma coisa muito moderna, que me convenceram a comprar. Ok, aqui está. O que nós temos aqui deste estudo da Nature, que é muito engraçado porque mostra-nos duas coisas muito importantes. Uma é que provavelmente a transmissão ocorre, como todos nós sabemos, 2 dias antes, mas depois cai rapidamente e provavelmente ao fim da primeira semana o risco de transmissão de doença é muito baixo. E isto já saiu há uns tempos. E é de facto muito relevante para perceber um bocadinho a transmissão, porque aquilo que nós estamos a fazer aqui, como a Catarina vos disse, que é estar a testar toda a gente de 15 a 15 dias para ver se negativa, isto nunca mais negativo e aquilo é uma desgraça, e saiu agora uma posição de Singapura, foi a Catarina que mandou esta tarde, que eu ainda não tinha visto, acho que saiu agora dia 23 de maio, que eles mostram ou dizem claramente que de facto a partir do 7º, 10º dia provavelmente não é ninguém infeccioso, e isto vem um bocadinho também na linha deste paper que eu já tinha lido da Nature de abril. E depois há um também muito engraçado que é este e este. Este aqui, porque nem vale a pena fazer a tecla cheia, porque vemos que a carga desce muito rapidamente e provavelmente a partir desta linha que nós vemos aqui, o que acontece é que a gente detecta o vírus, mas eles não são partículas infectantes. E, portanto, não sendo partículas infectantes, esqueçam lá, isto é de um paper alemão e que, de facto, no fundo, era relevante para nós sabermos que, depois disto, não valia a pena estar aqui atrás das pessoas 2 semanas, 4 semanas, 10 semanas. Eles têm lá as partículas virais, não são infectantes, deixá-las estar lá não tem importância nenhuma. E a outra, a tal resposta, este eu confesso que não li o paper ainda muito bem, porque é da última sexta-feira também este é da Science, e o meu computador tem 2 ecrãs e às vezes isto fica um bocadinho confuso. É um paper da Science que mostra uma coisa muito engraçada, que baseado na epidemiologia dos outros coronavírus que nós já conhecemos e que temos picos todos os invernos, este é o pico de 2020 e provavelmente nós depois vamos entrar num pico igual aos outros.
Ou seja, olhando para aquilo que é o comportamento dos outros coronavírus e olhando para o comportamento deste coronavírus, nós estamos aqui em 2020. 2022 provavelmente ainda vamos ter aqui algum peso, mas o SARS-CoV-2 é este aqui mais verdinho, que é assim um bocadinho mais difícil. Portanto, estão a ver aqui 20, um picão, depois 20, 21, talvez um bocadinho mais, e depois entramos naquilo que é os outros. E, portanto, se isso acontecer, para responder àquela pergunta que estava ali, eu acho que a gente já passou provavelmente a maior tempo. A pergunta já foi reposta. Posso ler para o professor, se quiser? Podes ler lá então, ler, porque eu não sabia exatamente como é que era. Está bem, que diz que Portugal e outros países da Europa estão em fase de desconfinamento e todos temem um eventual novo pico de Covid, que cuidados adicionais recomendaria nesta fase de retorno das crianças às creches e às escolas? Já disse que sim, acho que sim. Acho que vamos ter mais picos, mas acho que a grande onda já passou. Eu estou convencido disso. E cada vez já estou mais convencido, porque apesar de tudo, os desconfinamentos que foram sendo feitos na Europa e mesmo na China, a China já abriu completamente, o que todos os investigadores estão a falar agora é que vamos ter os tais hotspots, ou seja, os tais surtos localizados de maior ou menor dimensão. Obviamente podemos ter surtos de maior dimensão, mas que provavelmente já não vamos ter aquilo que sentimos desta vez e aquilo que tivemos desta vez. Não só por causa do comportamento do vírus, mas porque praticamente todos nós já interiorizamos algumas destas medidas que são fundamentais, que é algum distanciamento social. Obviamente, custa-me este distanciamento social, eu estou sempre a bater nas pessoas, a cumprimentar, a tocar, né? Os latinos e também os africanos somos muitos assim, muito contacto físico. Quando a gente vai ao norte da Europa, aquilo não tem piada nenhuma, né? Quer dizer, é tudo muito à distância, né? Muito para lá, isso chateia-me. Mas algum distanciamento social é de facto importante. Muitas normas de higiene que nós nos cansávamos de dizer, lavar as mãos, não espirro para o lado, não é? Assou-se, deito o lenço fora, desinfete-se de vez em quando, use máscara até quando está doente. As pessoas nunca faziam isto e agora claramente já interiorizaram isso. E portanto eu acho que todos estes conhecimentos vieram para ficar e tudo vai contribuir para que não haja aquele pico brutal que nós tivemos com esta primeira vaga. Muito obrigada, professor. A hora já nos deixa mesmo. Eu, por mim, ficaria a noite toda nesta discussão, porque está visto que a parte pediátrica ainda tem muito que se conhecer. A cada dia coisas novas e artigos também novos que vêm contradizer a muita coisa. Eu passaria, portanto, a agradecer ao professor Varanda e à doutora Catarina Gouveia pela apresentação excelente que nos trouxe e pela partilha de conhecimentos e experiências em relação à infecção SARS-CoV-2 em pediatria, sobretudo o essencial nos fica, nunca esquecer que a criança também é um grande transmissor, também pode infectar-se igual ao adulto e que ela tem manifestações próprias e muito mais leves, e não esquecermos que nesta época do Covid há muitas outras doenças que matam mais, como a malária e as outras infecções no nosso contexto, para não descorarmos disso. Eu acho que é uma lição bem dada. A única pergunta que ficou para o ar, talvez gostaria que respondesse, no nosso contexto, quais são as crianças que vocês achariam melhor para serem testadas para o Covid-19? No nosso contexto, nós temos indisponibilidade de teste. Então, no vosso critério, quais são as crianças que eram elegíveis para testarmos? Só para finalizarmos. Catarina, quer responder tu primeiro ou eu? Eu posso responder primeiro. Eu acho que tem que ter muita atenção às pneumonias. Tudo vai começar com as pneumonias. Quando começarem a haver pneumonias a aparecer em muita quantidade, essas têm que fazer o teste primeiro. Porque primeiro vão começar as pneumonias. Se começarem, é as pneumonias. É o que aparece em todo lado. E depois a seguir, estas respostas imunológicas, mas a começar é sempre pela pneumonia. E nós começamos a vê-la nos adultos. Quando começarem a ver os adultos com pneumonias um bocadinho atípicas, quadros um bocadinho bizarros, então a seguir vão ter pneumonias na pediatria e vão aparecer mais quadros. Mas se começarem pelas pneumonias, é aí que aparecem. Muito bem. Eu volto a repetir que eu e a Catarina não combinamos as respostas, mas como vem há muita sintonia na nossa maneira de pensar. Eu curiosamente, ontem à noite estava a falar com a Elizabeth, a vossa ilustre criminologista aí de Maputo, e estávamos a falar exatamente nesta coisa das pneumonias, que
eu quando disse há pouco que havia muitos mais casos, seguramente que há, mas não há casos graves, porque senão teríamos estas pneumonias. E como a Elizabeth ontem à noite me dizia, não estão a haver excesso de pneumonias nem nas crianças nem nos adultos, o que significa que têm infecção, mas não têm doença grave, mas estou inteiramente de acordo com a Catarina. Pneumonias, testar logo, e eu acrescentava outra coisa, porque às vezes não conseguimos perceber muito bem, que é doença grave, sem etiologia, ou sem aquela percepção de que vocês sabem que é uma malária, que é uma sepsis, que é uma meningite, enfim, que é outra coisa qualquer, mas se vocês não percebem o que é, então testar. O resto, acho que não vale a pena testar, dado as limitações que vocês têm no número de testes e na capacidade de testagem. Muito obrigada, professor. Passo a palavra à professora Carla Rex, por favor. Obrigada, Valéria. Eu estou sem imagem, de modo que só fui banida da imagem, olha. De modo que resta partilhar convosco a minha voz e dizer, em nome da Else Fomos, um obrigada a estes dois excelentes palestrantes que nos fizeram nos trouxeram uma visão importante para a pediatria no que diz respeito à problemática que nos preocupa a todos nós. Agradecer à Ordem dos Médicos de ambos os países e ao Ministério da Saúde de Moçambique o apoio que tem dado à Else Fomos no âmbito da formação, neste caso pós-graduada de colegas em Moçambique. Para nós é um privilégio. Agradecer à doutora Valéria a excelente partilha e sobretudo a condução desta moderação, que foi uma mais-valia para todos nós, e dizer-vos que para a semana estamos cá pela última vez, neste primeiro ciclo do webinar, com um tema que o professor Varandas já abordou, que será precisamente o que está projetado: factos e mitos, o HIV, a malária e o clima são protetores. Obrigada, bom descanso, até quinta-feira e fiquem bem. Uma boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. E claro, agradecer uma vez mais a Catarina o convite que nos fizeste. Obrigado. Obrigada. Obrigada. Obrigada a todos. Obrigada a todos e boa noite.